Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde, Sr. Secretário de Estado. Nós costumamos dar um quarto de hora de tolerância académico e, portanto, como esteve no limite da tolerância, sendo certo que se enganou e foi para o edifício novo, para o edifício velho. Exatamente. Nós estamos aqui no edifício novo. Muito bem, Srs. Deputados, vamos então arrancar com esta audição. Vamos em frente. Trata-se de uma audição do Sr. Secretário de Estado da Saúde, Dr. Ricardo Mestre, a requerimento do Partido Comunista Português, ou não fosse o assunto Serpa, sobre o acordo de cooperação entre a Santa Casa da Misericórdia de Serpa e o Ministério da Saúde, sendo certo também que não fosse Serpa, seria outro Secretário de Estado que não o Dr. Ricardo Mestre, não é? O Alentejo presente em força. A audição vai processar-se da seguinte forma: há duas rondas. Na primeira ronda começa o grupo parlamentar requerente, o Partido Comunista Português, 6 minutos, depois o Sr. Secretário de Estado 6 minutos e depois há a resposta a cada uma das intervenções dos grupos parlamentares e depois uma segunda ronda para os seus deputados que entenderem. Vamos então dar início a esta audição, definida que está a grelha de tempos. O Sr. Deputado tem a palavra, Partido Comunista Português. O Sr. Deputado João Dias, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, agradecer a sua disponibilidade para aqui estar, para tratarmos do assunto que certamente a preocupação será comum para ambos, dois serpenses que aqui estamos hoje. Ainda assim, provavelmente teremos posições antagónicas no que tem a ver com as soluções para esta situação do Hospital de Serpa. Será conhecimento de todos, aliás, o requerimento é bem esclarecedor relativamente à situação que se vive hoje no Concelho de Serpa, nomeadamente no acesso aos cuidados de saúde. Dizer aos senhores deputados e aos senhores secretários de Estado que o Hospital de Serpa tem tido uma dinâmica e um significado muito grande para aquela região, para aquele concelho da margem esquerda do Guadiana, porquanto assegurou durante muitos anos grande parte dos cuidados necessários a prestar à população. Teve diversas valências diferenciadas, progressivamente foi perdendo essas valências, houve um processo de transferência de valências e concentradas no Hospital de Beja, até o dia em que, em 2014, se procedeu a um contrato de cedência, chamado um acordo de cooperação, em que foi cedido o Hospital de Serpa, à semelhança de outros hospitais, nomeadamente FAF e Anadia, para a esfera da gestão da Misericórdia, da Santa Casa da Misericórdia de Serpa. Passou a ser gerido pela Santa Casa da Misericórdia, não sem que esse acordo seja tripartido, ou seja, tem dois representantes do Estado e do Governo, nomeadamente do Ministério da Saúde, a ARS e a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Desde a primeira hora que se começou a perceber, aliás, a própria Santa Casa da Misericórdia percebeu que não tinha condições para cumprir o que estava acordado. Aliás, de tal forma que em 2018 foi solicitada uma revisão, ou melhor, foi feita uma adenda porque a própria Santa Casa da Misericórdia manifestou a intenção de denunciar o acordo, uma vez que não conseguia cumprir com o mesmo. Esse acordo levou a que houvesse um aumento da abrangência do Hospital de Serpa. Nós estamos a falar de um hospital, senhores deputados, que não é um hospital qualquer, é um hospital que tem dimensão, um hospital que foi um hospital concelhio, mas que, tendo em consideração a sua dimensão, a Santa Casa da Misericórdia manifestamente não tem tido capacidade para gerir toda aquela estrutura. Foi ampliado nessa adenda a extensão da área de influência, não só ao Distrito de Beja, passou a ser ao Distrito de Faro, Algarve, e também ao Distrito de Évora e Porto Alegre, parecendo que com essa solução iria ficar resolvidas as questões económicas relacionadas com o cumprimento do acordo. A verdade é que não foi conseguido e começou a ter problemas de manutenção do cumprimento, nomeadamente o que tem a ver com o serviço de urgência.
O serviço de urgência passou a ser, algumas das semanas, é mais as vezes em que está fechado, uma urgência avançada, é mais as vezes em que está fechado do que as vezes em que está aberto. Ao tal ponto em que a confiança da população neste momento já está perdida. Ou seja, a população não sabe se chega ou não à porta e a porta não bate com o nariz da porta, encontrando a porta, muitas vezes até aberta, mas sem médico no seu interior. Foi tentado até colocar uma solução, veja-se bem, senhores deputados, se num serviço de urgência, se é possível aceitar-se uma campainha colocada à porta, como se um serviço de urgência permitisse essas características. Bem, a verdade é que o problema não ficou só por aqui. A Santa Casa da Misericórdia dispõe de várias valências, nomeadamente uma estrutura residencial para idosos, um lar. Tem também 2 unidades de cuidados continuados, de média duração e de longa duração, chamada Nossa Senhora da Guadalupe, e neste hospital faz gestão de outras funcionalidades, nomeadamente o que tem a ver com a unidade de cuidados paliativos e a unidade de cuidado de convalescença. Ora, com a incapacidade de gestão do Hospital de São Paulo em Serpa, a Santa Casa de Misericórdia estendeu toda a dificuldade económica e financeira a toda a sua atividade e a todas as valências que tem. Neste momento, os salários em atraso no âmbito da Santa Casa de Misericórdia, e recordo que tem cerca de 180 trabalhadores, serve diariamente, nas diversas valências que tem, cerca de 800 pessoas, e aquilo que tem a ver com a concretização de cumprimentos de direitos com os trabalhadores, com salários que não são pagos atempadamente, com subsídios de férias e de Natal que não são pagos, ainda estão ao dia de hoje por pagar. Inclusivamente com diretores clínicos que já saíram da instituição, que ainda têm salários que não foram, ou melhor, subsídios associados à sua função de diretor que nem tampouco foram pagos, e médicos também com salários em atraso que já saíram da instituição. Uma situação que levou a que a própria ARS tivesse reduzido o número de camas dos serviços, camas falo da unidade de paliativos e da unidade de convalescença, por falta de enfermeiros, porque devido a não haver o cumprimento por parte da Santa Casa da Misericórdia do rácio para garantir a segurança e a qualidade dos cuidados, retirou o número de camas, reduziu em 12 camas o número de internamento nessas 2 unidades, e a questão que se coloca é que, em tempos, o que era dito é que o Hospital de Serpa não tinha viabilidade e de outra forma não seria possível se não passasse para as mãos da Misericórdia. Hoje dizem que se sair das mãos da Misericórdia também não tem viabilidade. Ou seja, aquilo que nós temos aqui em causa é uma situação que manifestamente o que é importante é voltar a dar um rumo àquela instituição, porque a Santa Casa da Misericórdia é uma instituição vital e fundamental para aquele concelho. A Santa Casa da Misericórdia, e termino, Sr. Presidente, com o seguinte: a Santa Casa da Misericórdia, pelos postos de trabalho que representa, pelo serviço que presta naquele concelho, e também o Hospital de Serpa. Imaginem, senhores deputados, o que é o encerramento de uma instituição daquelas naquele concelho. Já com dificuldades em fixação, problemas de despovoamento. Se aquela instituição encerrar, nós vamos ter problemas dramáticos naquele concelho e, em concreto, naquela cidade. Portanto, a situação que se coloca é perguntar ao Sr. Secretário de Estado que soluções apresenta para resolver esta situação dramática do Hospital de Serpa e, nomeadamente, se está o Governo disponível para reverter para a esfera pública, para a gestão pública do Ministério da Saúde, o Hospital de Serpa, concretizando aquilo que o Hospital nunca fez. Nunca teve um segundo sequer fechado, Sr. Secretário de Estado. Nem um segundo, enquanto esteve na esfera pública. Portanto, neste momento, é mais o tempo em que está encerrado do que ir faltando aos cuidados de que a população precisa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Saúde. 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, deputado João Dias, cumprimentá-lo. Enfim, sim, somos 2 pessoas naturais de Serpa, com muito orgulho. É um tema que me diz muito. Eu, curiosamente, comecei mesmo a trabalhar em termos profissionais no Hospital de Serpa, portanto é um tema que eu conheço com muita profundidade, e há, naquilo que referiu, 2 ou 3 características que eu gostaria de destacar. A primeira referiu em 2002, 2003, na altura de um governo do PSD, a fusão dos 2 hospitais, o Hospital de Serpa, o Hospital de Beja. Não há daí muita notícia de que o Hospital de Serpa tenha beneficiado muito com essa fusão. Depois, referiu também, mais uma vez no governo do PSD,
em 2015, quando foi feita a reversão para as misericórdias do hospital, e foi outra questão que referiu. Eu destacaria 3 outros pontos, que foi tocando, mas que eu gostaria de destacar um pouco melhor, que é quando, em 2007, 2008, 2009, o Governo, na altura o Governo do PS, fez um investimento no Hospital de Serpa para construir a unidade de convalescença e a unidade de cuidados paliativos. Depois, quando outra vez, em 2009, 2010, mais uma vez o Governo do PS, fez também um novo investimento em Serpa para construir a unidade de média duração, de longa duração, e fez com que o conceito de Serpa, a cidade de Serpa, tivesse todas as valências da rede de cuidados continuados integrados. E mais uma vez, num Governo do PS também, em 2018, quando foi revisto o acordo, foi no sentido de alargar a sua abrangência e foi no sentido de, para além da resposta em 24 horas que referiu, alargar as consultas externas a outras especialidades, alargar a capacidade de realização de MCDTs e, inclusivamente, criar um novo bloco operatório, que é um bloco operatório que neste momento existe em Serpa, também não foi aqui referido, e que está em condições de, segundo conseguimos apurar, com mais algum investimento, começar a funcionar e, passados quase 15 anos, voltar a haver pessoas operadas em Serpa, pessoas em que o SNS assegura as suas atividades cirúrgicas. Deixo também dizer que, em relação ao bloco, e isso entronca com as questões da atividade, das questões da Santa Casa da Misericórdia e das situações financeiras, também é um tema que temos estado a acompanhar. Aliás, nos últimos 2 meses e quase 3 meses em que estamos a exercer funções na Secretaria de Estado da Saúde, já tivemos a ocasião de reunir com a Santa Casa da Misericórdia de Serpa, com a União das Misericórdias, que tem em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Serpa a trabalhar neste processo, com o movimento em defesa do Hospital de Serpa, e já temos inclusivamente também, agora com a nova mesa que foi eleita no fim de semana, já uma reunião também para a próxima semana para acompanharmos a evolução do processo. E a Misericórdia terá a possibilidade de, ainda este ano, se candidatar a fundos comunitários, que será aberto um aviso ainda este ano de cerca de 5 milhões de euros, que poderão ser sujeitos a uma candidatura por parte da Misericórdia de Serpa para financiar a obra do seu bloco operatório. E, portanto, parece-me importante de destacar que este acordo, que está em vigor desde 2015, comecei no dia 1 de janeiro de 2015, tem um horizonte temporal de 10 anos. Sim, preocupados, e aproveitar para deixar uma palavra de reconhecimento, de solidariedade com os profissionais da Santa Casa da Misericórdia de Serpa, que mesmo nas condições em que não tiveram a possibilidade de, a tempo e horas, ter os seus vencimentos devidamente liquidados, continuaram a desenvolver a sua atividade em prol dos utentes e das pessoas que recorrem e que necessitam da resposta da Santa Casa da Misericórdia de Serpa, deixar-lhes essa palavra de solidariedade e de reconhecimento por aquilo que é o seu trabalho, mas dizer que estamos a acompanhar em muita proximidade na Secretaria de Estado e no Ministério da Saúde a execução deste acordo, que o acordo, como disse, tem um horizonte temporal de 10 anos, continuaremos a fazer esse acompanhamento, cá estaremos para inverter qualquer tipo de situação que permita a garantir às pessoas do conceito de Serpa, à margem esquerda do Guadiana, a resposta em termos de saúde, em complementaridade com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e trabalhando de forma articulada para garantir que o SNS responde às necessidades de saúde daquela população. Dizer também que, em relação à Santa Casa da Misericórdia, à mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia, parece-nos também importante, e daí este trabalho de proximidade que estamos a fazer, que haja uma profissionalização daquilo que é a gestão da resposta hospitalar em Serpa. É esse o compromisso que a Santa Casa da Misericórdia nos deixou há cerca de um mês, é esse o compromisso que queremos agora reavivar, relembrar, retomar com a nova mesa que foi recentemente eleita, e é nesse compromisso que nós estamos focados, garantir que o SNS, através desta articulação com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, assegura as necessidades em saúde da população. Volto a referir que o acordo, da forma como ele está desenhado, permite um alargamento da resposta àquela população, nomeadamente na área cirúrgica, onde existem necessidades não só no Baixo Alentejo, mas na região sul do país, e que o Hospital em Serpa, trabalhando articuladamente com o SNS, poderá contribuir para encontrarmos soluções
para estas necessidades cirúrgicas. É nisso que estamos concentrados, é nisso que vamos continuar a trabalhar com muita proximidade e é assim que nós continuaremos a garantir a resposta àquela população, sabendo que o período que decorreu nos últimos meses é um período que não se pode voltar a repetir, no sentido de termos os profissionais devidamente remunerados pela sua atividade, a população devidamente servida pela resposta. Cá estamos para seguir esse caminho, cá estamos para acompanhar esse processo, cá estamos para poder ir encontrando soluções, como agora fazemos com o financiamento do bloco operatório, para garantir que esta resposta é cumprida e para garantir que o SNS continua a chegar àquela população conforme ela merece. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pelas suas respostas. Tem a palavra o parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nelson Brito. Faça favor, Sr. Deputado. 6 minutos. Agora já está vermelho. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, boa tarde. Boa tarde a todos os colegas, senhores deputados e senhores deputados. Permita-me só aqui, num pontapé de saída, da Alstrel. Colocar-se no meio de 2 de Serpa é uma missão difícil, mas vou tentar aqui não ferir suscetibilidades às pessoas de Serpa. Esperemos que sim. Bem, eu deixaria só uma nota que, de alguma forma, também já foi referenciado, o facto de a fusão nos anos 2003, 2004, salvo erro, e depois o início, na altura, encetado por o PSD, e depois, 2014, o protocolo com início em janeiro, salvo erro, 2015, daquilo que foi a gestão, a passagem do Hospital de Serpa para a gestão da Santa Casa da Misericórdia local, ou conhecida também por Santa Casa da Misericórdia de Serpa. E aqui o que eu acho que era importante é vermos com pragmatismo, não só o que já foi referido, precisamente o facto de termos precisamente uma pressão na gestão por parte da Santa Casa, mas por outro lado também percebermos que há melhorias a fazer, até por aquilo que já foi relatado, o facto de haver profissionais que não têm tido a melhor garantia das suas remunerações, dos seus direitos, como subsídios de férias, de Natal, mas aquilo que assiste, e para as pessoas de Serpa que nos ouvem, é que modelo, e rapidamente, que modelo teremos que adotar ou manter para servir melhor os utentes. Penso que é aquilo que está no espírito de qualquer um de nós, é aquilo que pode servir melhor os utentes do Hospital de Serpa. Primeira linha. Segunda linha, diria eu, aquilo que melhor pode servir para dar garantias aos profissionais que ali desempenham e que podem vir a desempenhar as suas funções. E depois, sim, só aí o terceiro pilar, se me deixam dizer assim, que é que modelo de gestão devemos manter ou revisitar para aquela unidade hospitalar. E nesse sentido, o que eu entendo que deveria ser feito, aquilo que o grupo parlamentar do Partido Socialista deixa como nota e também ao mesmo tempo como perguntas, é que, não obstante daquilo que tem sido o esforço feito e que já aqui foi dito e que apenas queria relembrar, aquilo que tem sido, de alguma forma, os investimentos, o aprofundamento dos acordos e dos acordos de cooperação, nomeadamente com a unidade de convalescença, com a unidade de cuidados paliativos, com a unidade de cuidados continuados integrados, com aquela que é a possibilidade agora também do investimento no bloco operatório, que será, ou poderá ser publicado brevemente, com um aviso a rondar aquilo que é os 5 milhões de euros, se não me falha. O próprio RPI, que também tem sido aprofundado. E, por outro lado, era importante perceber também aquilo que é a garantia dos serviços que fazem parte ou que estão subjacentes neste acordo de cooperação, que é precisamente serviços de urgência, as consultas em algumas especialidades e, por outro lado, também as cirurgias em ambulatório com algumas camas para recobro. Era importante perceber, e tendo em conta que, e já aqui foi dito, que este acordo tem, à luz daquilo que foi celebrado com as IPSS de outros pontos do país, que tem precisamente o início em 2015 e que tem um horizonte temporal de 10 anos, ou seja, com o término previsto, pelo menos numa primeira fase de vida, em 2025.
Eu acho que estes 2 anos, e todos nós percebemos onde estamos, a pressão que existe sobre o Sistema Nacional de Saúde, todos nós percebemos que há um Sistema Nacional de Saúde que todos queremos melhorar, todos queremos aprofundar e que obviamente tenha aqui outro caminho. E de estar a colocar aqui, e que o Baixo Alentejo, como é sabido, pelo menos da nossa parte, Baixo Alentejanos em primeira linha, que também tem ferma de dificuldades próprias, que todos nós percebemos que o Sistema Nacional de Saúde tem e tende a fazer um caminho de aprofundamento para melhorar, era razoável estar a colocar mais pressão, neste caso, sobre a ULS, colocando aqui mais um hospital em cima, tendo em conta que nós sabemos que o diagnóstico, em termos daquilo que são hoje as respostas de saúde, precisam de respirar para que consigamos, obviamente, ter aqui uma outra intervenção por parte do Sistema Nacional de Saúde e que, repito, o Baixo Alentejo não é exceção e, por isso, aquilo que queria deixar também como nota ou como perguntas era precisamente neste sentido. A avaliação que é necessária e que estes 2 anos devem ser essenciais, se depois para o prolongamento ou não, daquilo que é os 10 anos de vigência deste acordo, essa avaliação está feita ou está a ser feita para que percebamos em que condições a gestão pública pudesse receber ou não, ou mantendo aqui aquilo que é a gestão por parte da Santa Casa da Misericórdia, uma questão. A segunda questão, está o Ministério disponível nestes 2 anos para melhorar, obviamente, aquilo que é a prestação, aquilo que é o trabalho de todos, da gestão da Santa Casa, dos profissionais, mas sobretudo melhorar o desempenho para os utentes, o Ministério disponível para aprofundar esse protocolo, quer do ponto de vista de recursos humanos, quer do ponto de vista de investimento em recursos materiais, como aquele que é o bloco operatório já aqui referido, e depois, por outro lado também, penso que é importante aquilo que é a questão de revisitar a questão da gestão em termos da sua passagem para a ULS, temos que perceber que aquilo que é o serviço de urgências não está, se não me falha, mapeado naquilo que é precisamente o mapeamento da SHUB. E por isso, passando para a ULS, como se manteria um serviço de urgências em Serpa, se não está, obviamente, mapeado naquilo que é a visão da SHUB ou dos serviços de urgências naquela região do Baixo Alentejo. É que depois aparecerão outros a dizer, nós também queremos. E por isso é importante percebermos também aquilo que é a condição técnica de manter um serviço de urgências no caso da sua passagem. E por isso, muito pragmaticamente e para cumprir o tempo que já passei, eu acho que é preciso ver objetivamente aquilo que é mais vantajoso para os utentes, para os profissionais e para a gestão. Se a passagem ou se a reversão do Hospital de Serpa para a gestão pública ou a manutenção nestes 2 anos e fazendo uma avaliação rigorosa e tentando criar condições para que possamos, obviamente, fazer aquilo que é mais importante, que é servir os utentes do Baixo Alentejo em geral, mas neste caso em particular do Hospital de Serpa enquanto utentes de saúde. Muito obrigado, Sr. Deputado Nelson Brito. Faça favor, Sr. Secretário de Estado da Saúde. 6 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Vamos ver, nós neste momento temos um acordo que está efetivamente em vigor. Esse acordo foi, em 2018, revisto no sentido de, com base num estudo, na altura efetuado, perceber quais as necessidades que, em complementaridade com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, seriam necessários colmatar para a margem esquerda do Guadiana. Nesse momento, o que se fez foi alargar a resposta contratada, nomeadamente em termos de especialidades de consulta, alargando as especialidades como otorrino, como reumatologia e outras, criando as condições para que voltasse a existir atividade cirúrgica no concelho de Serpa e na margem esquerda do Guadiana, com a construção do bloco que permite respostas em ambulatório e respostas também de internamento, com a manutenção da resposta de 24 horas na chamada urgência avançada e com também a criação de respostas no âmbito dos meios complementares de diagnóstica e terapêutica, nomeadamente na área da cardiologia, da radiologia e da otorrino-laringologia. Este ponto foi significativo no sentido de ir ao encontro das necessidades da população e, como âncora deste processo, a questão da atividade cirúrgica. Foi construído o bloco. Claro que os anos da pandemia são anos que não passaram também incólumes pela resposta naquela área
do país e, obviamente, naquelas entidades. E o nosso foco neste momento é ter o bloco operatório a funcionar, em complementaridade com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, conseguir o financiamento para que a entidade possa ter uma injeção de liquidez que permita funcionar com normalidade, ter uma profissionalização, uma melhoria da gestão por parte da Santa Casa da Misericórdia naquilo que é a resposta hospitalar, em complementaridade com a experiência que as Misericórdias têm, nomeadamente através da União das Misericórdias Portuguesas, no apoio à gestão hospitalar em complementaridade com o SNS, e no terceiro ponto, reforçar a articulação com as unidades do Baixo Alentejo, do Alentejo Central, inclusivamente do Algarve, para que nós possamos ter ali uma resposta do SNS, para as pessoas do SNS, que possa funcionar em complementaridade com aquilo que é a resposta hospitalar daquela zona do país. Este é o nosso foco, é nisto que estamos concentrados, é este acompanhamento que vamos continuar a fazer com muita proximidade, sabendo que a avaliação é permanente e sabendo que, caso não seja possível garantir estes pressupostos, nós, obviamente, teremos sempre que intervir e o Estado, o Ministério da Saúde, não deixará de o fazer, sempre que for necessário, para que nós possamos ter a resposta que está contratada e que não tem sido assegurada nos últimos tempos em Serpa. Este é o nosso foco, é nisto que estamos totalmente concentrados, é por isso que estamos empenhados em, com as entidades, poder criar todas as condições de investimento. Eu há pouco falei naquilo que é, por exemplo, o papel e a forma como vemos a rede de cuidados continuados integrados naquela região do nosso país, na margem esquerda do Guadiana. Na altura, para a construção da unidade de convalescença de Serpa e de paliativos, o Estado investiu cerca de 500 mil euros na altura para requalificar o Hospital de São Paulo em Serpa. Depois, quando foi para construir o bloco operatório, um investimento superior a 2 milhões de euros, o Estado também investiu quase 750 mil euros para criar essas condições. O Estado agora terá condições de, através deste apoio de financiamento, apoiar a construção desta resposta do bloco operatório e, portanto, estamos a falar de uma concentração de investimento que permita criar as condições para responder àquela população. É nisto que estamos concentrados, é este o caminho que continuaremos a fazer em conjunto com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, com a ARS do Alentejo, com a ARS do Algarve também, e, portanto, este é o nosso momento que vivemos. Gostaria de deixar isto muito claro, que o cumprimento dos contratos que estão estabelecidos são uma condição essencial para nós continuarmos este caminho e, mais uma vez, reforço que o Ministério da Saúde continuará a acompanhar em muita proximidade, com o compromisso que existe de fazer esta melhoria da gestão da resposta hospitalar no âmbito da Santa Casa da Misericórdia de Serpa, e é nisso que estamos concentrados, empenhados, e é neste momento aquele que é o nosso foco, sendo que o contrato tem efetivamente a vigência próxima dos próximos 2 anos e continuaremos a avaliá-lo em permanência. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Hugo Maravilha. Faça favor, Sr. Deputado, 6 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. O Decreto-Lei 138/2013 estabeleceu o regime de devolução dos hospitais das Misericórdias integrados em 1974 no setor público e que eram então geridos pelos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde. O então governo do PSD celebrou um acordo com a União das Misericórdias Portuguesas, o qual permitia ao Hospital de São Paulo, em Serpa, assim como aos hospitais de Anadia e Faf, que fossem geridos a partir de 1 de janeiro de 2015 pelas Misericórdias locais pelo período de 10 anos. É importante ter presente que, nos termos do referido acordo, o Hospital de Serpa, assim como o de Anadia e Faf, integra e continua a integrar o Sistema Nacional de Saúde. É verdade que, ao longo destes anos, o Hospital de Serpa tem registrado problemas de falta de pessoal, designadamente médico, e especialmente no serviço de urgência. Circunstância que, não o podemos ignorar, também tem atingido outros hospitais do Sistema Nacional de Saúde, inclusivamente em zonas de maior densidade demográfica.
Verdade é que parte desses problemas resultam de uma baixa referenciação que outras entidades do Sistema Nacional de Saúde fazem para o Hospital de Serpa, o que não pode ser assacado à respectiva administração. Vale a pena lembrar que esta não é a primeira vez que este assunto é apreciado nesta Assembleia. Com efeito, diversas foram as iniciativas apresentadas, sejam projetos de lei e de resolução, os dos partidos da extrema-esquerda sempre rejeitados, ao contrário do que se sucedeu com o projeto de resolução número 211/12, que o grupo parlamentar do PSD apresentou em 2016 e que foi aprovado pelo PSD e pelo CDS, com a abstenção do PS e os votos contra da restante esquerda parlamentar. O projeto de resolução do PSD, que deu origem à resolução da Assembleia da República, e eu não sei se é necessário, Sr. Presidente, mas tenho aqui comigo fazê-lo distribuir pelos restantes senhores deputados, recomendava que o Governo mantivesse o Hospital José Luciano de Castro em Anadia, o Hospital de São José em Faf e o Hospital de São Paulo em Serpa, sob a gestão das Santas Casas da Misericórdia respectivas. Mas essa resolução recomendava também ao Governo do PS que publicasse um relatório de monitorização anual sobre o acesso aos cuidados de saúde prestados pelos respectivos hospitais, na qual se inclua, designadamente, informação relevante sobre o movimento assistencial, os tempos de espera para acesso aos cuidados de saúde e a execução económico-financeira dos estabelecimentos de saúde referidos. E, portanto, o que importa também aqui saber, Sr. Secretário de Estado, é, pois, saber se esse trabalho foi feito e onde é que se encontra publicada a tal informação sobre o movimento assistencial, os tempos de espera para os cuidados de saúde e a execução económico-financeira do Hospital de Serpa, conforme se recomendou ao Governo há mais de 6 anos. E já agora, gostaria também de saber qual é o balanço que o Executivo faz da devolução do Hospital de Serpa à Misericórdia Local e que perspectivas para o futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Maravilha. A palavra do Sr. Secretário de Estado. 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, enfim, tenho alguma dificuldade em endereçar-lhe aqui algumas palavras, porque eu acho que é preciso muita coragem para o PSD falar sobre este processo de Serpa. Porque a verdade é que, desde sempre, o PSD tem estado sempre nos momentos críticos que têm contribuído para qualquer tipo de degradação da resposta em Serpa. Já falámos aqui do que aconteceu em 2003, em 2004. Já falámos aqui do que aconteceu com este processo que, pelos vistos para vocês, bastava ter aqui um relatório para avaliar como é que ele correu. O PS tem estado a criar sempre as condições para que haja uma resposta do SNS em Serpa, na margem esquerda do Guadiana, no Baixo Alentejo, e é isso que continuará a fazer. O Hospital de Serpa, quando em 2018 foi revisto o contrato que tinha sido estabelecido, foi no sentido de ir ao encontro das necessidades em saúde da população e foi no sentido de criar as condições para que houvesse uma sustentabilidade daquele acordo. Por isso é que ele se alargou à resposta cirúrgica, por isso é que ele se alargou à resposta da MCDT e por isso é que se tentou criar as condições naquele momento para que houvesse uma gestão saudável daquela resposta. O Hospital de Serpa é um hospital que tem que trabalhar, o acordo assim prevê e o acordo tem que ser cumprido na íntegra, em articulação com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, com o Hospital do Espírito Santo em Évora, com as entidades do Algarve, no sentido de ser uma resposta complementar. Nós queremos que aquela entidade hospitalar trabalhe em proximidade, em ligação direta com estas entidades, em nome do SNS. Eu sei que seria preferível não haver ali nada. Eu sei que, e também já percebi, que continuam a achar que não deve haver uma resposta hospitalar em Serpa. Nós discordamos totalmente. Tem que continuar a haver uma resposta hospitalar em Serpa, tem que continuar a haver uma resposta do SNS no Baixo Alentejo dentro desta complementaridade e é nisso que nós estamos totalmente focados. Quando refere, do ponto de vista daquilo que é a recomendação, que obviamente nós acolhemos e na altura a avaliação foi efetuada, aquilo que nos permitiu concluir é que o acordo inicial, aquele que foi feito em 2015, a forma como ele foi feito não garantia condições para que pudesse haver uma resposta mais integrada. E ele foi alargado. Há aqui um ponto central.
que nós achamos que é um fator decisivo para o cumprimento integral do acordo, que é a questão da componente cirúrgica, de poder ter uma atividade cirúrgica naquela zona, que permita que todo o hospital possa ter um upgrade naquilo que é o seu desenvolvimento em termos cirúrgicos, em termos de consulta, em termos de meios complementares de diagnóstico e terapêutico. É nisso que nós estamos concentrados e é essa avaliação que nós fazemos em permanência, como já aqui vos transmiti. Aquilo que me parece relevante é dizer que o investimento que tem sido feito para criar as condições para que esta resposta exista continuará a ser feito. E, no final deste acordo, cá estaremos para o avaliar na sua plenitude e para tomar decisões sobre aquilo que é a continuidade da resposta, sabendo que continuará a haver SNS em Serpa, continuará a haver SNS no Baixo Alentejo e continuará a haver um SNS a responder às necessidades daquela população. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Diga. Um minuto ou dois, mas só um pequeno esclarecimento. Faça favor, Sr. Deputado. Dou-lhe essa prerrogativa. Não, é uma coisa rápida. Sr. Secretário de Estado, em momento algum o PSD, pelo menos da minha parte, e se o fiz, não era essa a intenção, certamente, mas não o fiz, de certeza, nós não somos contra o Hospital de Serpa. A única coisa que eu referi aqui é que deve manter-se nos moldes em que está na Santa Casa, da Misericórdia. Apenas isso e só. Não somos contra, e parece que referiu aí que o PSD era contra. Não há nada contra, portanto, é a favor, e tudo o que seja, obviamente, a favor da nossa saúde em Portugal e do SNS, estamos cá, obviamente, para colaborar. Não somos contra, e que isso fique bem claro. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Maravilha. Ainda disponho de mais 2 minutos, se quiser, porque só gastou 3. Faça favor, Sr. Secretário de Estado. Não, eu também serei muito breve, só para registar e para ficar com essa clarificação e para então lhe dizer que estamos na mesma linha de haver um hospital em Serpa, que o SNS estar presente em Serpa e garantimos a resposta aos serpenses e aos baixos alentejanos e à margem esquerda do Guadiana. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Pedro Pinto, faça favor. 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado, a todas as senhoras e senhores deputados. Bom, nós não devíamos estar aqui nesta audição hoje, porque estava marcada uma audição ao movimento em defesa do Hospital de Serpa, que, pelos vistos, terá sido anulada ou adiada, e nós pedimos um adiamento, precisamente, da audição do Sr. Secretário de Estado. Por uma coisa muito simples, nós achamos que primeiro têm que se ouvir as pessoas, aqueles que lidam diariamente com os problemas que tem o Hospital de Serpa, e depois, aí sim, ouvir o Secretário de Estado, até para o podermos confrontar de outra maneira com os problemas reais da população. Claro que o primeiro, e creio que foi o único deputado que respondeu, foi o Sr. Deputado João Dias, porque nós sabemos que ele gosta de fazer favores ao Partido Socialista. É uma coisa que tem feito desde há muito, que o PCP tem feito nos últimos anos, é fazer favores ao Partido Socialista. Aliás, eles sabem bem aquilo que têm feito em Serpa, que é mais ou menos a mesma coisa, onde Serpa, infelizmente, ainda existe um grande déficit democrata, quando batem no peito a dizer que não, 25 de Abril sempre, mas quando às vezes fizeram aquilo que fizeram e questionaram aquilo que questionaram quando o Chega apresentou listas à Câmara de Serpa e às juntas de freguesia do Conselho, nós sabemos aquilo que alguns militantes comunistas fizeram aos nossos militantes e aos nossos simpatizantes do Chega, que tiveram a coragem para integrar as listas políticas do Chega. Eu sei que o Sr. Deputado João Dias não gosta muito de ouvir as verdades. Aliás, ele no seu Facebook tem sempre a particularidade de meter as verdades dele, que é umas verdades um bocadinho ao contrário daquilo que são, mas é a maneira do PCP fazer política e a maneira do Sr. Deputado João Dias fazer política. É importante nós realçarmos nesta audição a importância que as misericórdias têm na ajuda às populações. Eu não sei se está incomodado o Sr. Deputado João Dias, mas olha, se está incomodado é bom sinal. Por exemplo, esta infraestrutura... Sr. Presidente, eu peço que, já que
Eu estive ali calado hoje, que foi uma coisa rara. muito bem, mas agora peço também. Faça. Dizia eu que, Faça favor. por exemplo, esta infraestrutura serve o município de Serpa e ainda os municípios vizinhos, como por exemplo Mértola, num território, e é importante nós realçarmos aqui isto, com uma área extensa e com uma população bastante envelhecida, com graves carências ao nível dos cuidados de saúde. Em 2014, também já se falou aqui nisto hoje, durante o governo do Dr. Passos Coelho, o hospital fez parte de um acordo entre o governo e as misericórdias para a devolução da gestão do mesmo. O que era apontado como uma excelente decisão do Estado, para as misericórdias e para as populações, tornou-se quase num pesadelo, tendo em conta a tipologia do acordo assinado, à produção e não à disponibilidade. Relembrar os largos investimentos, superiores a 3 milhões de euros, efetuados pela Santa Casa da Misericórdia, num bloco operatório que poderá permitir reduzir as listas de espera a nível nacional, mas que, por razões que ninguém consegue explicar, se encontra sem utilizar. As populações deparam-se com o frequente encerramento das urgências do serviço e, segundo informações, o serviço de urgência irá encerrar definitivamente, em virtude da pouca afluência aos serviços. Tendo em consideração a falência do SNS, atualmente com um déficit superior a 1,2 milhões de euros, numa previsão de 840 milhões, não se consegue perceber esta fobia, que só pode ser ideológica, em quererem transferir o Hospital de São Paulo para um SNS que, em termos nacionais, está um caos e que conduzirá, a curto prazo, o seu encerramento. Fala-se muito em esfera pública, em transferências para o SNS, mas repara, o SNS em Portugal é isto. Urgências encerradas, um caos total, falta de médicos, falta de enfermeiros e, por isso, a importância de mantermos este hospital no domínio da Santa Casa da Misericórdia de Serpa. O Chega também apresenta propostas. E eu quero dizer também, em relação ao Sr. Deputado João Dias, ele próprio disse, numa entrevista, que ninguém quer o Hospital de Serpa. Isto foi o Sr. Deputado João Dias que disse numa entrevista. E sabe bem que a ULSBA já lhe disse que não tem condições para receber o Hospital de Serpa. Isto é também um fator importante. Mas nós também apresentamos soluções e gostaria de saber o que é que o Sr. Secretário de Estado pensa das soluções que nós apresentamos para este hospital. 1. Revisão do atual acordo à produção, passando este a ser à disponibilidade. 2. Que o acordo de contrato de 2014, do qual posteriormente foi assinada em 2018 uma adenda que determina as responsabilidades de cada contratante, a Administração Regional de Saúde do Alentejo, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, a Administração Regional de Saúde do Algarve e a Santa Casa da Misericórdia de Serpa, seja concretizado. Que cada uma das entidades a quem cabem deveres e responsabilidades os assumam em definitivo e não sejam coniventes na distribuição deste serviço e deste hospital. Ponto 3. Um reforço financeiro para fazer face aos investimentos já efetuados, bloco operatório valor superior a 3 milhões de euros, como diz há pouco, relembrando ainda as graves dificuldades financeiras que a instituição atravessa, não conseguindo garantir o pagamento dos subsídios de férias aos seus colaboradores, sendo este, sem dúvida, um verdadeiro e enorme drama, como também aqui já se falou há pouco. Ponto 4. Reforço em termos de equipamento e pessoal nos serviços de diagnóstico, como os raios-x, análises clínicas, TAC e apoio à terceira idade. Uma pergunta que faço também, Sr. Secretário de Estado, em caso de devolução da gestão do Hospital de São Paulo ao SNS, garante que o mesmo irá continuar com os serviços prestados até aqui. Falou há pouco num acordo temporal, creio que de 10 anos, se não estou errado, e eu gostaria de saber mais em concreto em que consiste este acordo. Depois o resto da intervenção guardarei para a segunda parte. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. O Sr. Secretário de Estado, faça favor, 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, em relação a um primeiro ponto, ouvir as pessoas, ouvir o movimento, enfim, parece-me de facto importante ouvir as pessoas, ouvir os movimentos da sociedade civil. Nós tivemos a oportunidade de, há cerca de um mês, na Secretaria de Estado, eu próprio, com outra pessoa do gabinete e com a Presidente da ARS do Alentejo, reunir com 2 elementos do movimento e de ouvirmos as suas preocupações. Parece-nos de facto importante esse processo e de facto dele percebemos as questões relacionadas com as expectativas da população e aquilo que é a avaliação que faz em relação ao desempenho da gestão do hospital. Isso é importante e isso continuaremos obviamente a fazer, portanto acompanhá-lo nessa preocupação de ouvir as pessoas e os cidadãos e aqueles que, no final do dia, são os beneficiários das respostas que nós construímos no âmbito da saúde. Dizer também que, em relação à questão do investimento, eu já tive a ocasião de referir, mas aproveito para reforçar que a Santa Casa da Misericórdia terá a oportunidade de, ainda este ano,
se candidatar a fundos no sentido de poder, que serão um aviso aberto de cerca de 5 milhões de euros, em que a Santa Casa é elegível para se candidatar e poder, a partir daí, financiar o seu bloco operatório, portanto, um investimento muito significativo que certamente a ser utilizado pela Santa Casa da Misericórdia permitirá criar as condições para que, no início de 2023, nós possamos ter o bloco operatório a funcionar em Serpa, de acordo com o contrato que está estabelecido com o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, esse aspecto também é algo que eu gostaria de reforçar. Depois, em relação à questão do acordo, o que é que está no acordo? O acordo, em 2015, era um acordo que tinha algumas especialidades de consulta hospitalar, que na altura falava um pouco de cirurgias, se bem que não havia um bloco operatório, e tinha o serviço 24 horas. Em 2018, na revisão que foi feita, foi alargado o âmbito desse acordo, volto a dizer, numa perspectiva de complementaridade de trabalho articulado, integrado com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, com a resposta hospitalar do SNS em Évora e com a resposta hospitalar do SNS no Algarve, no sentido de alargar as especialidades de consulta hospitalar, no sentido de concretizar a atividade cirúrgica em ambulatório e em internamento, e foi a partir daí que foi iniciado o processo de construção do bloco, e também de alargar a atividade no âmbito dos meios complementares de diagnóstica e terapêutica, no sentido de trabalho, volto a reforçar este ponto, articulado, complementar, integrado com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, numa primeira instância, e depois com as outras respostas do SNS. Este é o acordo que foi alargado, é este o acordo que queremos que seja cumprido na íntegra por parte da entidade com a qual esse acordo foi estabelecido, com as entidades com a qual esse acordo foi estabelecido, e, nesse âmbito, os pagamentos que foram definidos têm um espelho naquilo que acontece com as outras respostas do Serviço Nacional de Saúde e, desse ponto de vista, sempre disponibilidade para fazer evoluir as modalidades de pagamento, no pressuposto de que os serviços que são contratados são integralmente cumpridos e que a resposta aos utentes do SNS é assegurada. E, portanto, de forma, penso eu, que concreta, enderecei, penso que todas as suas questões, mas se houver mais alguma que me faça favor de recordar, terei todo o gosto em lhe responder. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor, Sra. Deputada. 6 minutos. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. O que nós estamos aqui, basicamente, a discutir hoje é um preconceito ideológico, porque isto tem sido constantemente o PCP e o Bloco de Esquerda a querer reverter a gestão deste hospital, porque, pelos vistos, devem ter aqui qualquer coisa contra o setor social. Portanto, o que é importante, e não preciso aqui de referir que, obviamente, para a Iniciativa Liberal é um bocadinho indiferente quem é o dono do hospital. Nós queremos que os cuidados de saúde às populações sejam prestados com a maior qualidade, independentemente de quem gere. E é neste pressuposto que nós avaliamos este tipo de situações. Não é uma questão de uma reversão per si, sem motivo absolutamente nenhum e por uma questão puramente ideológica, que é aquilo que se está... Nós não vemos aqui nenhum argumento a favor de eficiências ou de melhores cuidados de saúde, não vemos, e a verdade é que foram estes os pressupostos que tiveram na origem desta reversão e da entrega, da devolução às misericórdias. Portanto, existiam ganhos claros de eficiência e de eficácia, e foi isto que levou a que este hospital fosse gerido pelas misericórdias. De qualquer das formas, já aqui falámos, em 2018 houve uma adenda ao acordo de cooperação, mas sabemos que vários problemas persistiram e continuaram constrangimentos e que foram agravados, obviamente, na altura da pandemia. Para nós, e repetindo-me um pouco sobre o que já disse, o que queremos e o que defendemos é que todos estes acordos de cooperação sejam escrutinados, sejam fiscalizados, sejam transparentes e que resultem em melhores cuidados de saúde. Portanto, aqui, o que é que eu queria perguntar neste ponto? Se existiram mais alertas por parte da Santa Casa da Misericórdia relativamente aos vários constrangimentos que ocorreram em consequência da pandemia, e se o acordo a adenda que foi assinada em 2018, se previa alguns montantes que pudessem dar resposta a eventualidades como, por exemplo,
exemplo, a pandemia. Claro que nenhum hospital estava preparado para isto, mas obviamente tem que haver aqui algumas contingências para este tipo de situações. Depois, gostava aqui de comentar também um ponto deste requerimento e comentar aqui um pouco o que o deputado João Dias já disse, que em 2020 e em 2021 o Hospital de Serpa esteve alguns períodos com a porta do serviço de urgência fechado, funcionando por toque de campainha. Portanto, eu gostava aqui de pedir ao Sr. Secretário de Estado que nos dissesse quantos hospitais do SNS, também neste período da pandemia, apesar de terem as urgências abertas, deixaram de responder e deixaram de atender pessoas, porque obviamente não foi só o hospital de Serpa aqui onde isto aconteceu. E já agora, neste período pós-pandemia, continuamos a ter hospitais com urgências fechadas, portanto não percebo porque é que a reversão para o setor público vai resolver os problemas do Hospital de Serpa, quando continuamos a ter hospitais públicos com problemas. Portanto, isto não é um argumento. Reverter para o setor público não vai responder os problemas do Hospital de Serpa. Portanto, aqui também perguntar ao Sr. Secretário de Estado se de facto o Hospital de Serpa se distingue dos outros hospitais públicos negativamente, se está pior, se esta gestão pelas misericórdias faz com que este hospital esteja pior. Pronto, depois, para terminar, falou aqui numa reavaliação que foi feita em 2018, relativamente aos cuidados que são prestados. O Sr. Deputado do PSD já falou aqui também de um projeto de resolução de 2016, se eu não me engano, e eu gostava de referir e de relembrar um projeto de resolução do Partido Socialista na legislatura passada, de 2021, e vou ler, que dizia que recomendava ao Governo que realizasse uma avaliação dos serviços de saúde prestados, tal como previsto no Acordo de Cooperação celebrado entre a Santa Casa da Misericórdia de Serpa, a Administração Regional de Saúde do Alentejo, a Administração Regional de Saúde do Algarve e a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, que fizesse essa avaliação sobre 2 pontos, a verificação dos pressupostos e objetivos que estiveram na origem do mesmo e a apresentação das propostas que melhor garantam o acesso, a qualidade e, desta forma, a confiança da população relativamente aos cuidados de saúde previstos no Acordo de Cooperação. E que depois, concluído esse relatório de avaliação, que fosse dado conhecimento à Assembleia da República. Portanto, aqui o que eu queria perguntar é se esta avaliação foi feita. Portanto, isto é de 2021, é um projeto de resolução, um projeto de resolução do PS que deu lugar a uma resolução da Assembleia da República. Portanto, o que eu quero perguntar é se esta avaliação foi feita, se foi realizada, quais são os resultados e se não foi feita, porquê é que não foi? Porque nós não temos conhecimento deste relatório ter sido entregue à Assembleia da República, portanto, queríamos saber se foi feito ou não. E queria, para terminar mesmo, deixar claro que na Iniciativa Liberal reconhecemos e homenageamos todo o trabalho prestado e desenvolvido pelas Misericórdias e por todas as instituições do setor social, não só no âmbito da saúde, mas por tudo aquilo que têm feito pelos portugueses. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Sr. Secretário de Estado, faça favor, 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, sim, a pandemia da Covid-19 teve, obviamente, um impacto transversal à nossa vida, transversal aos nossos serviços e em Serpa, obviamente, também não foi exceção. O processo de construção do bloco operatório certamente foi impactado por aquilo que foi os efeitos da pandemia, o funcionamento da resposta também, e portanto, esse efeito, como é óbvio, aconteceu. O nosso ponto aqui é aquilo que tem a ver com a garantia dos compromissos que estão estabelecidos e das condições de trabalho para quem exerce a atividade profissional nesta instituição. E, por isso, o esforço de fazer investimento que permita, de facto, ir ao encontro daquilo que foi, nomeadamente, as despesas relacionadas com a construção do bloco operatório e esta oportunidade de ter um investimento específico para poder acomodar a construção do bloco operatório, penso eu que poderá ser uma boa forma de criar esta nova dinâmica que nós queremos que exista no cumprimento deste acordo. O acordo, claramente, nos últimos meses, fruto da pandemia, fruto certamente de outras circunstâncias, não tem estado a ser integralmente cumprido e o nosso ponto de partida é exatamente este. É o cumprimento integral, com condições para os trabalhadores e para condições de resposta àquilo que efetivamente está contratado. Esta avaliação é objetiva, é óbvia, o contrato é acompanhado em proximidade de forma mais direta por parte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e este é o nosso ponto de partida, sabendo que temos mais 2 anos
de vigência deste contrato, que continuaremos, como disse, a acompanhar e a avaliar, no sentido de percebermos se efetivamente a resposta que nós queremos para a população do Baixo Alentejo, da margem esquerda do Guadiana e do concelho de Serpa em particular, está ou não a ser assegurada, e não estando assegurada, o SNS poder, de facto, fazê-lo, encontrando qualquer outro modelo de resposta àquela população. Deixe-me dizer-lhe também que, quando falava há pouco de questões ideológicas, a nossa ideologia é muito clara. É encontrar soluções para aquelas pessoas e a resolver os problemas que vão surgindo na resposta hospitalar para aquelas pessoas. Essa é a nossa ideologia. É nisso que estamos concentrados. E aquilo que estamos a fazer é encontrar soluções para que o acordo seja cumprido e para que a resposta hospitalar àquela população seja assegurada. Essa é a nossa única ideologia, é de garantir que o SNS responda à população do Baixo Alentejo, da margem esquerda do Guadiana, do concelho de Serpa e dos concelhos limítrofes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins. 6 minutos, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Nós sabemos que a entrega dos hospitais às Misericórdias foi feita por uma decisão de 2014 do Governo PSD-CDS. Sabemos também que uma decisão de um Governo pode ser ou não revertida pelos governos seguintes. E, na verdade, a decisão foi revertida parcialmente, até porque isso obrigou o acordo que o PS fez em 2015 com o Bloco de Esquerda. E os hospitais que não estavam ainda entregues não puderam ser entregues e esse plano foi travado, e ainda bem. Eu ainda me lembro que, na altura, o PSD dizia que não entregar o Hospital de São João da Madeira à Misericórdia ia ser um descalabro. Na verdade, ele ficou no SNS e até reabrimos a urgência, que tinha sido encerrada, o que se prova, aliás, por comparação com o Serpa, qual foi a boa decisão e qual foi a má decisão. E, portanto, o que não se percebe é porque é que, em relação ao que está a funcionar mal, não se tomou melhores decisões. Porque, dizemos assim, há um contrato que dura por 10 anos. E nós percebemos, há um contrato que foi feito por 10 anos. Mas, ora, um contrato tem que ter responsabilidades das duas partes. E a Misericórdia de Serpa não cumpre a sua parte, porque está abaixo nas consultas e nas cirurgias do que está contratualizado. Não paga salários, tem salários em atraso. E que eu saiba, recebeu o dinheiro do Serviço Nacional de Saúde para pagar esses salários, ou não recebeu? Ou seja, porque há aqui um problema. Foi-nos dito que a entrega às Misericórdias é porque era para ser mais bem gerido, certo? A melhor gestão obrigava à entrega às Misericórdias. É a entrega às Misericórdia. O Estado paga na mesma. E tem salários em atraso. E tem menos consultas e cirurgias. E mais, disse-nos o Sr. Secretário de Estado que a gestão é tão amadora que ainda vão tentar fazer uma formação. Então para que é que está lá a Misericórdia? Para que é que, se há um problema de profissionalismo da administração, quer dizer, não cumprem nada, o que é que está lá a fazer a Misericórdia? E a questão é a seguinte, nós podemos dizer, vamos avaliar, mas já não se está a avaliar há uma série de anos. E nestes anos em que estamos a avaliar, o que é que nós vimos? Vemos a população a ir ter o hospital e a encontrar as urgências fechadas. Ou situações a degradarem-se constantemente nos vários tipos de resposta assistencial a que está obrigada a Misericórdia e que não está a responder. E, portanto, se calhar devíamos discutir menos ideologia e mais responsabilidade. A responsabilidade do Estado é garantir acesso a bons cuidados de saúde em todo o país. Por preconceito ideológico, criou-se a ideia de que entregar a um privado ia resolver o problema. Entregou-se ao privado e ficou-se pior. Então, se calhar, é melhor deixar o preconceito ideológico de que o privado gere melhor e ter o primado da responsabilidade do Estado pela prestação de cuidados de saúde em todo o território e em todo o país. Porque, senão, o que fica a ideia é que, na verdade, o PS também está numa situação muito confortável. Porque diz assim, não há resposta. Bem, não há resposta, mas não somos nós, é a Misericórdia. Foi um contrato que fez o PSD em 2014 e nós cá andamos a avaliar. E andam a avaliar, entretanto, os cuidados não estão com os critérios que é suposto estarem e ninguém tem responsabilidade. Na verdade, a entrega da gestão de uma unidade pública, que deve ser do SNS, a um privado, só serve para ninguém responder sobre os cuidados de saúde. E isso é o pior da democracia e é o pior da gestão de saúde. Está a funcionar pior do que em hospitais que foram devolvidos ao Estado. E, na verdade, estamos todos a fazer de conta que ninguém tem responsabilidade, que é uma chatice, vamos acompanhando e avaliando. E eu acho que os cuidados de saúde são importantes demais, digamos assim, para
passagem permanente de responsabilidades e por isso era tempo de perceber que o que correu mal tem de ser corrigido, que o Estado terá dificuldades, seguramente, mas tem essa responsabilidade. Lá por ser difícil não quer dizer que não tenha que fazer. A população do Baixo Alentejo merece cuidados do Serviço Nacional de Saúde como a população de todo o país. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, enfim, acompanhar a responsabilidade que o Estado tem no âmbito do SNS, é por isso que nós temos este empenho em ter uma resposta hospitalar no Conselho de Serpa. É por isso que nós temos feito um trabalho de reforço do investimento no Concelho de Serpa e é por isso também que nós voltamos agora, outra vez, a fazer este esforço no sentido de garantir as condições para que um bloco operatório, imagine, num Concelho como Serpa, possa estar ao serviço do SNS. Isso é porque nós temos o SNS, isso é porque nós temos o Estado a criar estas condições. Temos um contrato que está assinado, que está a vigor, está a ser acompanhado, que faz parte de um pacote de outros contratos que também foram assinados com outras entidades e temos uma questão específica no contrato de Serpa. Já disse, o cumprimento integral do acordo que está estipulado é uma condição essencial para nós continuarmos a ter esse acordo em vigor. Também já o disse que há um compromisso da parte da entidade contratante de garantir, e volto a utilizar a palavra, a profissionalização da gestão da resposta hospitalar no âmbito deste acordo. E também já o disse que o acompanhamento e o escrutínio daquilo que é o grau de cumprimento dos compromissos que estão assinados continuarão a ser executados cada vez com maior proximidade por parte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, por parte da ARS do Alentejo, por parte do Ministério da Saúde. Estas são as nossas condições, porque o nosso objetivo, volto a dizer, é que haja uma resposta hospitalar do SNS para aquela população, porque ela é complementar dentro da resposta global do SNS e faz parte daquilo que é a resposta que nós precisamos de assegurar a necessidade em saúde daquela população. É nisto que estamos concentrados, é este o nosso objetivo e fazemos-lo de acordo com aquilo que são as regras do SNS. Deixe-me também dizer-lhe que a questão da propriedade dos meios de produção, porque às vezes confundimos a propriedade dos meios de produção com a resposta a ser pública. Aquela resposta no SNS é uma resposta pública, é uma resposta do SNS que está contratada a uma entidade cujos meios de produção, neste caso é de uma misericórdia. Enfim, dir-me-á, na nossa ideologia, achamos que os meios de produção devem ser públicos. Será a vossa ideologia. Nós queremos que haja um SNS público, um SNS em que os meios de produção são públicos e que, em complementaridade com outros setores, privado, setor social, de forma complementar, supletiva, assegure as necessidades à saúde da nossa população. É por isso que na base deste acordo está uma avaliação económica de efetividade, de eficiência e de todas as dimensões da avaliação económica que são asseguradas e que permitiu prever que há necessidade de complementar a resposta do SNS para aquela população com este acordo. É assim que a legislação o define, é assim que o processo foi construído e é assim que queremos que ele seja cumprido, porque aqui o que está em causa é nós termos a resposta para a população, não é tanto, na nossa perspectiva, a propriedade dos meios de produção. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pelas respostas. Vamos iniciar a segunda ronda. 5 minutos para cada grupo parlamentar. Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias, por favor. Certo merece. É o que está na grelha, mas se quiserem reduzir, agradecemos. Certo ao conselho todo. Muito obrigado. Sr. Presidente, antes de iniciar a contagem do tempo, Sr. Presidente, antes de iniciar a contagem do tempo, permita-me só fazer aqui uma interpelação à mesa. Faça-favor. E tem a ver precisamente com a recusa que o PCP teve de não dar acordo para o adiamento desta audição. Por duas razões. Estabilidade da ordem do dia.
que o qual o PCP defende. Segundo, é um requerimento autónomo e completamente independente do outro requerimento relativamente à audição do movimento. E, nesse sentido, o requerimento do PCP é respondido, o outro será respondido e compreendendo as razões que foram aqui aduzidas relativamente a quem é que deve ser ouvido primeiro ou antes. O PCP tem um requerimento autónomo que era só único e exclusivamente dirigido ao Sr. Secretário de Estado, o outro requerimento é do Bloco de Esquerda e, portanto, o PCP não intervém nessa matéria. E agora sim, retomando, com a sua permissão, Sr. Presidente, Faça favor, muito Sr. rapidamente. Deputado. Vamos começar com o tempo. Muito rapidamente dizer o seguinte. O que fica claro aqui hoje, nesta discussão que aqui foi feita, é que há um claro incumprimento por parte da Santa Casa da Misericórdia do que está no acordo de cooperação, aos mais diversos níveis. E alguns deles muito preocupantes, nomeadamente com aquilo que tem a ver com a garantia dos direitos dos trabalhadores. Mas um deles tem a ver com a garantia que está, é clarinho que nem água, que é o que tem a ver com a garantia da qualidade dos cuidados prestados, que neste momento até deixa de existir cuidados. Estamos a falar do Conselho da ULSBA, da Unidade Local de Saúde, a seguir à sede de distrito, que é o Conselho de Beja, o Conselho de Serpa é o mais populacional, 15 mil habitantes. Os outros conselhos, tirando Moura, que tem uma sub, os outros conselhos são conselhos com 4, 6, 5 mil habitantes, 8 mil habitantes. Portanto, é um conselho que tem uma dimensão substancial e que servia vários outros conselhos da margem esquerda do Guadiana. Portanto, nós estamos a falar de um equipamento que servia e dava resposta e não podemos deixar aquela população, nem sequer, não existem SAPs, como os senhores deputados sabem, neste momento, sem nenhuma consulta de emergência, urgência, tendo em consideração que a sub é em Moura e a outra sub é em Castro Verde, o Hospital de Beja está noutra, é um triângulo que deixa completamente desprotegida toda esta população. A distância entre Vila Verde de Ficalho ou outras regiões, outra região do Conselho, nomeadamente o que fica em Valos Mortos, fica a distâncias, em termos de tempo, cerca de 40 minutos, o que é uma distância muito significativa. O que é que eu quero agora dizer é o seguinte. Naturalmente que está aqui um problema identificado. E o que me parece a mim é que a Santa Casa de Misericórdia está mesmo à beira do precipício. E o que vai fazer é dar um passo em frente. É cair no precipício. Com o quê? Com o bloco operatório. A mesma receita que assumiu e cria para as consultas externas, assume agora para o bloco operatório. Aliás, o bloco operatório, poderá o Sr. Secretário de Estado esclarecer, que nem sequer vai ser construído neste edifício do hospital. Está perspectivado a construir-se na unidade de cuidados continuados, que é fora deste hospital, a uma distância de cerca de quase 2 km. Nós estamos a falar de uma situação em que o bloco operatório vai ter o mesmo problema. Porquê? Porque o problema de não funcionar e do negócio, e a ambição que a Santa Casa da Misericórdia teve em querer fazer negócio da doença, levou a pensar que tinha garantia de fluidez, de referenciação de utentes. Só que a Santa Casa da Misericórdia não ofereceu nada diferente daquilo que já existe no Algarve, existe em Beja e que existe em Évora ou em Porto Alegre. Ora, se eu for administrador de um qualquer destes centros hospitalares de uma unidade local de saúde, se eu tenho o meu ortopedista, se eu tenho o meu urologista, se eu tenho o meu oftalmologista para responder e para fazer as cirurgias e as consultas, acham que é correto, em termos de gestão, encaminhar para a Misericórdia, para a Santa Casa da Misericórdia, para a Serpa, utentes, quando eu posso fazer essas consultas, produzir esses cuidados na esfera pública? Obviamente que não, porque não vai ficar os médicos e os cirurgiões do Hospital de Beja de braços cruzados para que a Santa Casa da Misericórdia faça as cirurgias. E é aqui o problema. O problema não se resolveu antes da adenda, a adenda aumentou a abrangência, não resolveu o problema das consultas externas e não resolve, o que alimenta um bloco operatório são as consultas externas, são as referenciações, e isso não vai acontecer porque a Santa Casa da Misericórdia, nem neste momento, nem os profissionais de saúde, nem os médicos têm confiança em ir para lá trabalhar. Portanto, a solução que nós entendemos é precisamente esta questão que tem a ver com
a resolver o problema. Ou seja, Sr. Secretário de Estado, o senhor conhece tão bem quanto eu o Hospital de Beja. Senhores deputados, o Hospital de Beja tem N contentores há cerca de 20 anos, porque não tem condições, da infraestrutura já não dá mais. É um ovo cheio, não permite, nem tem um espaço para instalar uma ressonância magnética. Foi instalando contentores pós diversas consultas externas. Ora, nós não podemos utilizar, e termino, Sr. Presidente, não podemos utilizar este equipamento hospitalar no Conselho de Serpa, que trará dinâmica económica e social, que traz condições, porque a saúde é um elemento de dinamização económica e social que permite descentralizar consultas dedicadas. Eu vejo no Algarve, Sr. Secretário de Estado, uma situação parecida com Lagos, em que é utilizada aquilo que é o Hospital de Lagos, dedicado a cirurgias de dia, a consultas de dia, e foi feito o inverso, ou seja, foi passado de um hospital privado para a esfera pública. Obrigado, aqui não se quer abdicar daquilo que é uma gestão que já se percebeu que Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. eficaz. Muito obrigado, Sr. Deputado João. Faça favor, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, vamos ver, nós coincidimos no diagnóstico. Há aqui um incumprimento do contrato que está estabelecido. Mas nós divergimos na terapêutica, porque a verdade é que a única terapêutica que nos apresenta é, se isto for tornado público, tudo se vai resolver. E o que nós estamos a dizer é que não, é que nós temos que encontrar soluções para aquilo que ali está, e é por isso que vamos concentrar um investimento muito significativo para financiar o bloco, que já existe. É que o bloco já existe. O bloco vai começar a funcionar no próximo ano e nós vamos ter cirurgias em Serpa, veja lá. E vamos ter cirurgias em Serpa em complementaridade com o LS do Baixo Alentejo. Porque o facto de ser um acordo é exatamente esse, é que o acordo é em complementaridade com o LS do Baixo Alentejo. Aquela é uma resposta do SNS. Nós não podemos confundir as coisas. Aquela é uma resposta do SNS. O SNS tem resposta hospitalar em Serpa quando tiver o bloco operatório a funcionar. E a partir daí, as consultas e toda a atividade, que também concordo consigo, que é preciso muito dinamizar Serpa e o Conselho de Serpa, dinamizar muito Serpa e o Conselho de Serpa. E este bloco operatório certamente dará o seu contributo para essa dinamização que o Conselho tanto necessita. A verdade também é que esta ideia de que o SNS está presente nas populações mais vulneráveis é a ideia que nós também defendemos e é por isso que temos feito os investimentos que temos feito e é por isso que nós estamos a continuar a insistir na gestão e no cumprimento integral daquele contrato. Que lhe digo, ele tem, obviamente, de ser integralmente cumprido. É esse o compromisso que está estipulado e é esse o compromisso que nós continuaremos a contribuir e a investir para que ele seja cumprido integralmente para a população de Serpa. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nelson Brito, por favor. Tentarei ser breve. Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimentar todos os colegas. 3 notas para não tentar consumir os 5 minutos que me foram conferidos. Em primeiro lugar, penso que é muito importante, e esse é o tónico principal, é o acompanhamento que está a ser dado à situação de Serpa, e percebemos hoje que o Ministério da Saúde está fortemente empenhado em continuar a aprofundar e melhorar aquilo que é o Hospital de Serpa, neste caso gerido pela Misericórdia de Serpa. Era importante perceber, e isso de alguma forma ficou aqui como uma nota quase de contradição ao Sr. Deputado João Dias, que é o facto de o bloco operatório, às tantas ficámos sem perceber se é bem-vindo a Serpa ou se não é bem-vindo a Serpa. O bloco operatório deve ser, eu sei que o deputado João Dias jamais diria que o bloco operatório não é bem-vindo, mas fica essa contradição aparentemente no ar. É aqui que está precisamente um dos instrumentos que pode aprofundar a mais-valia hospitalar em Serpa, independentemente agora da gestão como está ou como pode vir a ficar. Esta é uma âncora, em termos de saúde, que ficará em Serpa.
e assim mais âncoras houvessem precisamente em Serpa para alicerçar precisamente o desenvolvimento daquele concelho. E o setor da saúde é importantíssimo, precisamente por uma série de razões, e aquilo que, de alguma forma, Serpa tem a agradecer é o acompanhamento que está a ser dado. Sr. Secretário de Estado, permita-me uma provocação. Há uma das regras que está subjacente ao acordo que, se não for cumprida, não seja causa de resolução deste contrato, que é aquele princípio que estava subjacente neste acordo, que era a redução de 25%, por uma visão puramente economicista, a redução de 25%, precisamente das despesas hospitalares ou das despesas da passagem da gestão pública para a gestão da Santa Casa da Misericórdia. Se essa linha for violada, essa não deverá servir, obviamente, para a resolução desse contrato, porque é uma visão que nós não comungamos e não é essa visão mercantilista, permitam-me dizer assim, que deve estar subjacente para a questão da saúde. E por isso hoje não podemos dizer uma coisa, mas depois quando estivermos na assinatura dos contratos e na gênese dos contratos, pensávamos outra. Por isso era importante, Sr. Secretário de Estado, já lhe disse que é uma provocação, mas que não seja feita uma visão legalista dessa visão. Todo o resto, penso que o Baixo Alentejo, e neste caso concreto Serpa, agradece obviamente o empenho do Ministério da Saúde e neste caso em particular da Secretaria de Estado da Saúde para que continuemos a fazer um caminho de aprofundamento precisamente das condições de saúde, porque, como sabemos, o interior em geral e o interior em particular, neste caso do Baixo Alentejo, carece que haja uma melhoria e uma procura constante de melhoria das condições de saúde e Serpa deve ser alvo desse acompanhamento e dessa busca de melhoria, precisamente do foco, como já aqui foi dito, para que as coisas ganhem, obviamente, uma outra capacidade de servir os utentes, servir os baixo-alentejanos em geral, em matéria de saúde e, em particular, os habitantes do concelho de Serpa. Muito obrigado, Sr. Deputado Nelson Brito. A palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Enfim, acompanhar a visão de que, efetivamente, a existência de um bloco operatório equipado com a tecnologia sofisticada que este já tem e que agora será complementada com a oportunidade de financiar o bloco que será aberta ainda este ano, como já referi, 5 milhões de euros que a Santa Casa da Misericórdia se pode candidatar a poder obter financiamento do seu bloco, que permitirá complementar toda a panóplia de tecnologia que aquele bloco tem e que coloca aquele concelho na vanguarda do que existe em termos de resposta hospitalar a nível cirúrgico, com blocos com aquelas características. Essa visão de, a partir daí, suportar tudo aquilo que é o cumprimento do acordo é uma visão que acompanhamos. É esse exatamente o foco deste investimento, que permitirá depois, obviamente, que a montante alavancar aquilo que são as consultas de especialidade que necessitem de intervenção cirúrgica e também todas as outras respostas em termos de diagnóstico, de MCDTs e também de resposta de 24 horas, porque para nós este acordo é um pacote, é um conjunto múltiplo de linhas de atividade que têm que ser vistas no seu conjunto e, por isso, acompanhar a oportunidade que aqui existe de, a partir daí, não só melhorar a resposta em saúde à população, mas também de criar uma dinâmica económica no concelho que permita também criar emprego direto e indireto e que permita criar todo um dinamismo relacionado com a resposta à população. Depois, a questão da provocação. O nosso objetivo aqui é garantir o acesso daquela população aos cuidados de saúde. É por isso que a resposta ali é em complementaridade com a unidade local do Baixo Alentejo e não perseguimos um objetivo económico ou economicista naquela resposta. O nosso objetivo é garantir o acesso e garantir os cuidados de saúde que aquela população necessita. Volto a referir, o nosso único objetivo é garantir esses cuidados de saúde. É por isso que nós continuaremos a aprofundar o acompanhamento do acordo e cá estaremos para que, se ele não for cumprido, encontrarmos uma outra solução que permita a resposta hospitalar que aquela população merece. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Grupo Parlamentar do PSD, não quero usar da palavra. O Sr. Deputado Pedro Pinto. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Bom, o que ficou aqui claro, mais uma vez, nesta audição, é o ataque que o PCP fez e faz à Santa Casa da Misericórdia de Serpa. É um ataque puramente ideológico. O PCP esteve aqui por ideologia, nada mais. Quando o deputado João Dias acusa de falta de condições o Hospital de Serpa, de paredes por pintar, não diz o estado vergonhoso em que a Câmara Municipal de Serpa tem, por exemplo, os seus edifícios. Como saiu recentemente no Jornal Público, numa reportagem que envergonha todas as pessoas daquela zona. Não ouvi o Sr. Deputado João Dias dizer que chove dentro dos hospitais do SNS, que caem tetos nos hospitais do SNS, que os enfermeiros trabalham centenas de horas extraordinárias e recebem uma miséria. Isso é que era seriedade. Agora estarmos aqui a dizer que só no Hospital de Serpa é que se passa isto, porque é uma Santa Casa da Misericórdia que gera. Isto é falta de seriedade, só isto. E é importante relembrar que foi aprovado aqui nesta Assembleia da República um projeto de resolução para reavaliação dos serviços do hospital e que visa fazer face às dificuldades que o mesmo apresenta presentemente, solicitando a rápida intervenção com a resolução que todos esperamos. Tem de se ajudar a Santa Casa da Misericórdia a concretizar e manter este serviço que todos os munícipes precisam, sendo a solução e não mais um problema. O interior está cada vez mais deprimido, em que o fenómeno do despovoamento nos arrasa dia após dia. O encerramento desta infraestrutura seria um claro acelerador do processo que todos não desejamos e que queremos combater, o abandono do interior do país. Portanto, o Hospital de Serpa não pode fechar, esta é que é a grande realidade. Eu fiz uma pergunta há pouco ao Sr. Secretário de Estado e perdoe-me que eu penso que não me respondeu, que foi, falou há pouco num acordo temporal de 10 anos, e eu gostava de saber em que consiste esse acordo temporal. Depois já ouvi muito, e ouviu-se aqui em todas as intervenções, e particularmente do Sr. Deputado João Dias e também do Sr. Secretário de Estado, SNS. Eu acho que os portugueses já estão um bocadinho fartos da conversa do SNS. Os portugueses querem ter saúde. Saúde a sério, condições para sem ideologia, sem dogmas, para terem bons hospitais, bons médicos, que não faltem enfermeiros, que não faltem os cuidados primários. Isso é o que os portugueses querem. Já estão um bocadinho a conversa do SNS, e é importante a complementariedade entre o SNS e os privados. Esta é que é a grande realidade, porque todos os portugueses têm o direito à saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Para responder, Sr. Secretário de Estado da Saúde, por favor. Em relação à questão do que é que consiste o acordo, enfim, volto a referir, o acordo tem um conjunto de linhas de atividade que vai desde as consultas de especialidade, cardiologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, urologia, até à realização de MCDTs no âmbito da cardiologia, TACs, ressonâncias, no âmbito das ressonâncias não TACs, ecografias, no âmbito da eu vou dizer melhor, no âmbito da cardiologia, ECGs, provas de esforço, ecocardiogramas, holters, no caso da otorrinolaringologia, timpanografia, audiometria, no caso da radiologia convencional, ecografias, mamografias, TACs. Portanto, este pacote de serviços está previsto que seja feito naquele hospital, volto a referir, o investimento que está a ser feito tem de garantir esta resposta à população naquele hospital. Depois dizer também que tem cirurgia de ambulatório nestas especialidades, cirurgia de internamento nestas especialidades e que tem também previsto uma resposta de 24 horas naquilo que é o serviço de urgência avançada, como ele é denominado. Estas são as linhas de atividade que estão contratadas e aproveito para deixar ainda mais claro que o contrato implica, exige o seu cumprimento integral. Última nota, para o SNS. Vamos lá ver. Nós continuamos a falar e não nos cansamos de falar no SNS porque ele é mesmo o pilar central do Estado Social em Portugal. E isso custa muito, eu imagino, para algumas pessoas aceitar. Mas o SNS, e nós continuaremos a defender o SNS, a investir no SNS, a enfrentar os constrangimentos que o SNS tem, no sentido de os resolver e de conseguir garantir o acesso da população em termos universais e tendencialmente gratuitos aos cuidados de saúde, que é a única forma que nós encontramos de o garantir, é através de um serviço público, de um serviço que está presente em todo o país, um serviço que tem de continuar a evoluir naquilo que é a sua resposta, tem de continuar a encontrar soluções para os constrangimentos que vão acontecendo e tem de continuar a evoluir no sentido de acompanhar as necessidades em saúde da população. É nisso que estamos concentrados, é no SNS e no seu reforço que estamos empenhados e é assim
é construindo respostas como aquela que estamos a construir em Serpa, é construindo respostas que permitam reforçar os cuidados de saúde primários, que permitam reforçar a resposta hospitalar, que permitam melhorar a gestão do Serviço Nacional de Saúde. É com um conjunto múltiplo de medidas que estamos a executar que continuamos a investir no SNS. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Saúde. Damos assim por concluída esta audição. Agradeço às senhoras e aos senhores deputados, aos grupos parlamentares, agradeço naturalmente também ao Sr. Secretário de Estado da Saúde a sua presença e as suas respostas. Espero que tenha sido uma audição proveitosa. Encontramos amanhã na reunião normal, ordinária, da Comissão de Saúde. Boa noite e até amanhã.